Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Este Giro de Notícias plantão aqui é para falar sobre a paralisação do Campeonato Carioca. Estou gravando no carro, como vocês sabem é plantão, não estou em casa. E por que isso? Porque o atraso na reunião e a pataquada toda que aconteceu lá ferraram com o meu cronograma de vídeos de hoje. Dá o seu like aqui embaixo, estou me esforçando para poder gravar vídeos sempre em cima do lance. E claro, hoje tem podcast. Vou gravar daqui a pouco com o Fio podcast. Até 7 horas da noite está no ar. Já vamos abordar também esse caso da paralisação e toda a questão que envolve o Fluminense. Então vai lá, pesquisa aí sobre o podcast e ouve. A primeira edição está aqui na descrição, o link. Vamos lá. Qual que é a situação de momento? O Campeonato Carioca está paralisado. E aí a notícia do Rafael Zarco no Globoesporte.com é de que é por tempo indeterminado, e a do Vitor Lessa na Rádio Globo é de que o Campeonato Carioca está paralisado inicialmente por 15 dias. De qualquer forma, o Carioca está paralisado, não vamos ter jogos. Por que foi uma pataquada que eu falei, né? Que foi todo esse atraso? Bem lá, vamos na ordem linear. Ontem à noite eu tinha certeza que o Campeonato Carioca ia paralisar. Achei que era só questão de tempo, afinal de contas, o Paulista já paralisou, o Mineiro já paralisou, a CBF já paralisou a Copa do Brasil. Então, beleza, NBA, Champions League, tá tudo sendo paralisado. Só que aí ontem de noite saiu uma informação no jornal Globo, do Igor Siqueira, se eu não me engano, dizendo de que os clubes pequenos, não fazia distinção, mas deu a impressão de que eram todos, mas no final das contas não eram, não queriam a paralisação do Campeonato Carioca por causa de interesse financeiro. E eu até fiz um vídeo já sobre isso que saiu na manhã de hoje. Vai lá assistir para você poder entender melhor qual era o pedido dos times pequenos. Bem, o problema é que a reunião estava marcada para 9 horas ou 9h30 da manhã. E todos os dirigentes chegaram. Alguns dirigentes que eu imagino que sejam os que são de clubes mais distantes, como por exemplo o Boa Vista, né, tem essa dificuldade, o Macaé vem mais distante, atrasaram um pouco para a reunião. E não só por isso a reunião foi adiada, porque em um determinado momento todos os dirigentes já estavam no local e a reunião não tinha começado ainda. Isso porque o presidente da FERJ, Rubens Lopes, estava reunido a portas fechadas com o presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, que foi inclusive um que já chegou a ter suspeita do vírus, mas no teste testou negativo. Teve contato com pessoas que estão infectadas. E essa reunião se estendeu durante um bom tempo, mesmo com os presidentes lá. O presidente do Vasco se irritou porque tinha uma reunião com o Abel Braga. Não me admira se daqui a pouco o Abel Braga aparecer a notícia de que ele está demitido. E logo depois tinha uma reunião na CBF também. O Alexandre Campelo se irritou, deixou o posicionamento dele que ele era a favor da paralisação do Carioca e foi embora, antes do início da reunião. Saiu muito indignado, os repórteres que estavam lá falaram. Acabou essa reunião a portas fechadas do Rodolfo Landim e do Rubens Lopes. Foi para votação geral e o Flamengo, que já teve caso na delegação, o Jorge Jesus, treinador do Flamengo, que é muito influente, é quase tão influente quanto um dirigente do Flamengo, acho que até mais, tem uma popularidade maior do que dirigente do Flamengo e uma influência muito grande. Já tinha falado no sábado que era uma vergonha até ter jogado aquela rodada do Carioca, o Carioca tinha que ser paralisado imediatamente. Mas na hora de discutir ali votação, não necessariamente porque não era votação nominal, mas na hora de fazer a discussão, o posicionamento de Fluminense, Botafogo e Vasco era de que paralisasse o Carioca imediatamente. Foi considerado todos os aspectos, etc. E de que paralisasse logo imediatamente, porque, inclusive um relato do Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, era de que a preocupação não era só com os jogadores, porque os jogadores são atletas, com um biotipo jovem, no caso, sendo jovens, com um bom biotipo, com uma boa alimentação, uma boa saúde, eles não estão nem perto do grupo de risco e se pegarem, possivelmente não daria problema nenhum. O problema é que muitos jovens desses têm contato, inclusive categoria de base, têm contato com a família, a avó mora com eles e tal, porque a gente sabe como é a situação, infelizmente, de muitos jogadores do Brasil, de que a família depende deles, eles acabam ainda levando a família para perto. Então isso era um risco para a família deles. Isso foi colocado. Porém, o que surpreende é que o Flamengo ficou do lado dos que queriam a continuidade do Carioca. Que qual era a outra proposta? Aproveita que a Copa do Brasil cancelou,
joga no meio de semana logo agora, que era a data de Copa do Brasil, a 4ª rodada, seria Fluminense Volta Redonda, e no domingo joga logo a última rodada da Taça Rio, libera os pequenos que estiverem eliminados para poderem, né, não precisar ficar segurando o contrato de jogador, e depois a gente joga esse mata-mata de Taça Rio. Bem, se a situação piorar, porque a situação não tá tão ruim. Só que o que a galera não entendeu ainda é que a situação vai piorar se a galera achar que a situação não tá ruim hoje. Os casos sobem em uma semana, se não tiver todas essas medidas de quarentena. E o posicionamento do Flamengo foi esse. Eu achei muito interessante uma frase dos repórteres que estavam cobrindo, de que o Flamengo destacou, priorizou o lado financeiro. Mais uma vez, né? Priorizando o lado financeiro. Bem, mas como você já sabe, toda essa proposta foi voto vencido. Afinal de contas, decidiu-se por paralisar, até porque não faria sentido, imagina, só o Rio de Janeiro jogando o resto só o Rio de Janeiro disputando futebol ainda, não faria sentido nenhum. Bem, aí o que foi de novidade que aconteceu nessa reunião? Além da paralisação de Série A, Série B, Série C, categoria de base, tudo, teve a garantia de duas coisas para poder ter data para terminar esse estadual depois tranquilamente. A Copa do Brasil vai ficar paralisada até o meio do ano, não volta antes do meio do ano para poder aliviar essas datas. Vamos lembrar, a Copa do Brasil tem terminado em setembro. Acho que esse ano, não sei se é setembro, é outubro. Então tem data para poder prorrogar depois. E o calendário do futebol brasileiro vai ser estendido pelo menos até 28 de dezembro. Ou seja, o que dá a impressão de que já estão trabalhando em plano B para o caso de não dessa paralisação se estender ali por um mês, por exemplo. Considerando de que a gente vai paralisar o futebol agora, vamos dizer que fique paralisado por 20 dias, não seria um efeito tão grande, porque se estendendo até 28 de dezembro, desse ano, por exemplo, do ano passado acabou dia 8 de dezembro. Fato é, o Campeonato Carioca está paralisado, ou seja, nas próximas semanas a gente não tem ideia. Na teoria, o próximo jogo do Fluminense será no dia 1º de maio, se eu não me engano, ou dia 30 de abril, alguma coisa assim, que é a estreia no Brasileirão, que esse ainda não foi adiado, né? Se a CBF paralisou a Copa do Brasil, paralisou suas competições, então se ela paralisou também Brasileirão nesse caso, o Fluminense não tem mais calendário nesse ano e vai ter que esperar até que as competições voltem. Fato é, vamos ficar pelo menos 2 semanas sem qualquer tipo de futebol. O que eu vou fazer aqui no canal? Ainda estou planejando, vai ter alguns vídeos. Como existe quarentena, não tem como fazer entrevista com jogador, fazer conversas com o povo na rua, nem nada disso. Ainda estou vendo, mas possivelmente a gente vai ter bastante vídeos de listas. Resta saber se os jogadores vão ficar treinando, que eu acho que não faz sentido nenhum. Não faz sentido o jogador treinar, né? Porque o cara vai continuar tendo que sair de casa e ir pro trabalho, e se alguém da comissão técnica do Fluminense pegar, passa para todos os jogadores, então provavelmente deve ter férias ou alguma coisa desse tipo. Vamos aguardar para ver qual que vai ser a decisão do Fluminense sobre isso. Então, ainda não sei como vai fazer, mas vai continuar tendo vídeo aqui no canal, e tem podcast hoje de tarde, onde vai abordar também esse e outros assuntos, né? Os assuntos do que passaram aí nessa semana. Saudações tricolores, dá o like aqui embaixo, compartilha esse vídeo aí para várias pessoas. Valeu!